Olá pessoal, então vamos lá, né? Vamos à resposta aí desse desafio que me foi lançado aí para quanto à questão da realização de due diligence de integridade, né? E o contexto da due diligence de integridade dentro de um sistema de compliance efetivo, bem como em relação à necessidade de periodização da realização e da atualização dessas due diligence de integridade. Então, por partes, né? Vamos começar falando em relação à legislação, e a legislação nacional ela traz dois aspectos que precisam ser considerados. Primeiro, lá no artigo 42, né, do decreto 84/20 de 2015, que é o decreto que regulamenta a nossa legislação anticorrupção, existe uma prerrogativa legal que versa especificamente sobre a necessidade da empresa diligenciar terceiros em face do seu sistema de integridade e da sua cultura de integridade. Por que que a lei traz essa previsão? Por que que a lei exige das empresas que elas diligenciem seus terceiros, as pessoas com quem elas se relacionam, sejam eles fornecedores, clientes, parceiros de negócio? Bom, por quê? Porque a lei ela versa especificamente, a nossa lei anticorrupção versa sobre a responsabilização objetiva da empresa quanto a atos de corrupção praticados em seu nome. Ou seja, se um terceiro que não tem a cultura de compliance da sua empresa realizar um ato de corrupção em nome da sua empresa, enquanto representando a sua empresa, ou para favorecer a sua empresa, você tem uma responsabilização objetiva em relação a esse ato. Isso faz com que a empresa responda a um processo administrativo de responsabilização. Então, a due diligence, que é um processo investigativo com foco em determinar risco relacionado a uma relação com terceiros, clientes, parceiros de negócio, etc., ela é uma ferramenta que apoia na definição do ir ou não ir quanto a um processo de negociação, quanto à constituição de um consórcio para licitação, quanto à contratação de um fornecedor estratégico para a empresa, e aqui a gente está falando em relação até a avaliações de questão de ordem um pouco mais operacional quanto ao processo de fornecimento para avaliação dentro dessa due diligence, mas especificamente a due diligence de integridade, ela versa sobre o grau de risco de integridade deste parceiro se relacionar com a sua empresa e como isso pode trazer impacto negativo no que se refere à sua gestão de anticorrupção da companhia. Bom, em relação à periodização, a periodização ela é necessária quando esse fornecedor tem um caráter mais, de uma relação mais longa com você. Se você busca uma relação mais longa e estratégica. Então, por exemplo, se é um fornecedor que a ausência da prestação, do oferecimento daquele material pode, por exemplo, parar a minha linha de produção, eu preciso diligenciar em relação à saúde financeira desse fornecedor, à saúde operacional. Da mesma forma, né, que por exemplo, num contrato de concessão de longo prazo, você precisa entender para quem você está concedendo aquele direito. Então, a necessidade da periodização é em relação ao tempo de relação e em relação à necessidade do SLA de resposta daquela relação. Então, ela está muito direcionada a isso. Então, o processo do due diligence é um processo de apoio à matriz de risco, é um processo de apoio à gestão de risco da companhia, né? Lembrando que todo processo investigativo tem como foco único e exclusivamente produzir informação para tomada de decisão, e uma tomada de decisão assertiva em relação ao relacionamento da tua corporação com outros entes, ele passa essencialmente pela construção de uma boa due diligence de integridade, que deve ser posteriormente mantida caso essa relação se estenda no tempo ou caso essa relação busque um efeito operacional positivo e estratégico para a companhia. Ok? Obrigado, por hoje é só, um forte abraço a todos vocês. Até mais.